Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é terça-feira, 21 de janeiro de 2025 e você vai ver nessa edição do Jornal PT Brasil. A ação do governo federal na terra Yanomami completa 2 anos com melhoria da segurança alimentar, meio ambiente e da qualidade de vida dos indígenas. E hoje é o último dia para os estudantes fazerem as inscrições no SISU. E você vai ver ainda que empresa da família do prefeito de São Paulo sextuplicou o valor recebido em contratos com o governo do estado nos últimos anos. E a gente conversa também com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, sobre a reforma tributária que foi sancionada na última semana pelo presidente Lula. A Nikkei Controle de Pragas e Serviços Técnicos. Boa tarde para todo mundo aí do outro lado da tela. Sigam a TV PT nas redes sociais e também a Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Um alô para Lúcia e Nayane, que apresentam esse jornal junto com a gente em língua brasileira de sinais, e você aí também pode participar ao vivo junto com a gente. Comente, envie sua mensagem, a sua sugestão aqui no chat do YouTube. Também aproveite para se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade da TV PT. Bom, a gente começa a edição de hoje do Jornal PT Brasil com uma entrevista que eu fiz pouco antes aí do jornal com o deputado federal Reginaldo Lopes sobre reforma tributária. Vamos acompanhar. E nós conversamos agora com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que foi relator da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e vai falar exatamente sobre isso com a gente agora. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, deputado. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Deputado, queria começar perguntando então para o senhor foi relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados e essa reforma ela vai garantir aí um sistema tributário mais justo, fazendo com que ganha mais, pague mais, também ajudando, aí, auxiliando os mais pobres. Qual que é a importância dessa reforma, deputado? Primeiro, eu quero reafirmar que é a maior reforma estruturante para a economia brasileira nos últimos 40 anos. Primeiro, a reforma permite o Brasil a romper a lógica de ser uma república primária exportadora sem valor agregado. A reforma ela não cobrará mais imposto do imposto, não cobrará mais imposto do valor acumulado, cobrará imposto do valor adicionado. Isso quer dizer que vai dar às cadeias produtivas longas ou médias, que tem mais de um elo de produção, competitividade. Por isso, é a maior reforma econômica para garantir aumento de produtividade e competitividade. Então, o Brasil, a indústria nacional vai ter simetria de tributação com a indústria internacional, vamos competir no mercado interno vendendo
produtos com valor agregado, com mais riqueza, gerando mais riqueza para o povo brasileiro, e vamos ocupar um mercado internacional. O Brasil já teve 4% do PIB mundial na indústria da transformação. Depois de 80, quando o mundo se abriu, o Brasil caiu para 1,2. Isso se deve a cobrar imposto na exportação, que nós não vamos cobrar mais, o imposto é no destino, então o estrangeiro não pagará imposto para o Brasil e o produto vai ficar mais competitivo. Como também não cobraremos mais imposto do imposto. Então o Brasil vai ficar rico, mais rico, no mínimo 20% em 10 anos, além do crescimento natural do PIB. Isso quer dizer que nós vamos colocar mais R$6 mil no bolso do povo brasileiro. E a economia, Matheus, para crescer, precisa romper essa armadilha da renda baixa, da renda média baixa. O Brasil é um país de renda média baixa, menor que a Índia e que a China. Só que tem que lá ter 1,5 bilhão de pessoas. Portanto, aumentar a renda per capita vai fazer o Brasil crescer como nunca, de maneira consistente. Portanto, é uma grande revolução a regulamentação da reforma tributária, depois de 40 anos, organizada, coordenada pelo presidente Lula para o povo brasileiro. Deputado, a gente lembra também de alguns pontos aí da reforma, que é a questão do, por exemplo, do imposto zero, né, para alguns alimentos da cesta básica, medicamentos, diminuição de impostos para produtos de higiene pessoal, por exemplo, e também o cashback, né, que envolve aí 73 milhões, aí, em torno de 70 milhões de brasileiros. O senhor consegue explicar para a gente melhor como é que vai funcionar tudo isso? Eu costumo dizer que a reforma brasileira ela vai ser a mais tecnológica do mundo, ou seja, nós vamos deixar um Brasil atrasado para trás, ou seja, o Brasil está entre os 10 piores sistemas tributários do mundo e vai passar a ter o melhor, é o melhor mesmo, vai ser o sistema mais tecnológico do mundo. Nós vamos cobrar os impostos de forma instantânea, e quando você tem um sistema que todos pagam, todos pagarão menor carga tributária. Só que tem que, além dela ser tecnológica, ela vai ter o split payment, cobrança instantânea, vai cobrar, vai recolher, vai apurar e vai distribuir os impostos. Nós vamos ter um modelo popular. O Brasil vai ser um exemplo no mundo de uma reforma tributária sobre consumo, que é imposto indireto, que geralmente tem neutralidade, ou seja, a carga tributária é a mesma para todos. O Brasil, tendo a sua desigualdades sociais e desigualdade de renda, fez progressividade no imposto indireto. O que significa isso? Quem ganha mais vai receber menos, e quem ganha menos vai receber mais. É o chamado cashback. Ou seja, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Nós vamos devolver os impostos pagos pelas pessoas que têm meio salário de renda per capita. Isso significa que nós vamos devolver para 94 milhões de brasileiros e brasileiras que antes comprava, pagava, não sabiam o que estava pagando de imposto, que o imposto era por dentro, agora o imposto é por fora, vão saber o que está pagando e, mais revolucionário, vão receber de volta o chamado cashback. Então, o nosso sistema se tornou o sistema mais tecnológico e mais progressivo do planeta. Isso é uma revolução. Sem falar também que nós consideramos que alimentos, alimentação, produtos da cesta básica, é um direito humano, é um direito sagrado. E aí nós estamos garantindo para todos os brasileiros, para os 212 milhões de brasileiros e brasileiras, nunca mais, na história desse país, vão comer alimentos com impostos ou com resíduos de impostos. Vai ser devolvido, inclusive, o resíduo. Então, a alíquota zero no Estado, a alíquota zero na União e a alíquota zero no município. Então, nós vamos ter a cesta básica nacional. E outra revolução também é que nós dialogamos com a classe média popular, quem ganha 2 até 10 salários mínimos. Ou seja, o povo brasileiro que tem 16 milhões de filhos nas escolas privadas, que ajuda a educação pública, são ações complementares, ou 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde, nós reduzimos a alíquota em 60%. Para a saúde, para a educação, entendemos o direito de ir e vir, o direito da cidade, de transporte, alíquota zero de tributação no transporte coletivo. Então, a nossa reforma, além de tecnológica, ela será um exemplo de progressividade.
o que vai servir para outras nações e outros países do mundo copiar o nosso modelo de progressividade, em especial o cashback, porque o Brasil vai ter o maior cashback tributário do planeta. Deputado, além de tudo isso também, a nova legislação, ela promove de forma gradual a substituição aí dos impostos atuais, né? Do PIS, COFINS, IOF, IPI, ISS, enfim. Isso vai transformar, então, para IBS e o CBS de uma forma mais simplificada. E como isso vai funcionar, deputado? Então, em 2026, esse ano 2025 é o ano preparatório. Então, nós vamos construir agora o comitê gestor e também vamos preparar toda a tecnologia, porque todos os meios de pagamentos vão passar por uma revolução, porque vai ter que ter a cobrança do imposto, recolhimento e apuração de maneira instantânea. É como se tivesse criado um modelo como o PIX, pagamento instantâneo, vai ter o recolhimento dos impostos de maneira instantânea, né? E em 2026, então, nós vamos iniciar a transição, mas com uma obrigação acessória. Nós vamos recolher 0,9 do IBS, do CBS, do IVA nacional, e 0,1 do IBS, que é o IVA subnacional dos estados e municípios, como obrigação acessória, para testar a capacidade arrecadatória para definirmos, no final do ano de 2025, a alíquota do novo imposto para 27. E, nesse mesmo ano de 26, vamos testar essa revolução tecnológica, o Split Payment, e todos os seus meios de pagamento. E, a partir de 2027, termina, então, a unificação do IPI, PIS e COFINS em um único imposto, o Imposto de Valor Agregado, chamado CBS. E, a partir de 29, nós vamos incorporar a unificação de 10% do ICMS e ISS, chegando em 2032 com 40% desses dois impostos unificados e concluindo a transição do sistema tributário para 100%. E a partir de 2033, então, apenas uma legislação no Brasil. Um único imposto de maneira dual, o IVA nacional e o IVA subnacional, uma única legislação. Essa legislação, Matheus, ela vai substituir 5.569 leis nos municípios, 27 legislações estaduais e centenas de milhares de decretos, portaria de IPI, PIS e COFINS. É uma mega simplificação, é uma revolução. Eliminamos todas as despesas acessórias, são mais de 50 obrigações acessórias. Eliminamos 50 obrigações acessórias. Criamos um sistema moderno, tecnológico, popular, sustentável, que dialoga com a transição ecológica e ambiental, como imposto seletivo do pecado. Criamos a desoneração dos investimentos, que é um absurdo, país de juros tão alto, falta de crédito, cobrar imposto dos investimentos. Tem cobrado o resultado do investimento, do lucro. Também eliminamos o imposto na exportação, tiramos o imposto da origem, que criava as guerras fiscais entre os estados, e mudamos para o destino, criando o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. O Brasil vai dar um salto no seu modelo federativo. Uma República Federativa Brasileira, de fato, agora vai se consolidar. Porque antes era um amontoado de estados brigando entre si, uma guerra que todos perderam, e agora teremos um instrumento onde a União vai aportar 0,6% do PIB, 60 bilhões ano, para a integração nacional do país, para uniformidade rodoviária, portuária, ferroviária, de dados, de inteligência, tecnologia, para fazer o Brasil potencializar todas as suas vocações econômicas sem essa disputa fratricida, sem esse federalismo de concorrência, mas um federalismo colaborativo, onde as potencialidades serão priorizadas e potencializadas. Deputado, o senhor citou aí inúmeros pontos benéficos da reforma e também no início aí da conversa essa questão do Brasil poder se tornar até 20% mais rico, né? Eu queria também citar, o Brasil vai ter aí uma diminuição tributária para o mais pobre, como o senhor citou. De que forma isso vai auxiliar no crescimento da economia do Brasil? Então,
por que o Brasil se tornou uma economia primária exportadora? Porque cobrou imposto do imposto. Cobrou imposto do efeito cascata, do valor acumulado. Então, para que você industrializar um produto se cada etapa você acumulava gasto tributário, despesa tributária, você acumulava custo? Ou seja, o novo sistema não cobrará mais do valor acumulado, vai creditar as etapas anteriores, vai cobrar o imposto o valor adicionado, daquela etapa adicionada, não no valor acumulado daquelas etapas. Isso vai fazer uma redução tributária, depende da cadeia produtiva. Se a cadeia for média, uma cadeia média de produtividade, vários elos de produção, aí uns 8% de redução de carga tributária. Se a cadeia for longa, até 12%, 15%. Isso é muito custo. Então, nada de atividade econômica legal tem essa taxa de retorno. Foi por essa razão que todo mundo foi virando um exportador primário. Agora não. O Brasil vai poder agregar valor. Imagina essa riqueza do subsolo brasileiro, das terras raras, dos minérios raros, da potencialidade que é o Brasil industrializar as suas riquezas. Imagina um país que tem 40 mil agroindústria, maior produtor de grãos do mundo, já é maior exportador, mas já pensou exportar mais com valor agregado? Essa capacidade nossa, do nosso clima que nós dominamos, da potencialidade que é a produção do campo. Ou seja, são várias perspectivas, né? As nossas inteligências das pesquisas que nós acumulamos, que podem e deverão se tornar business, negócios, produtos de valor agregado, setor manufaturado, competitividade no mercado interno e externo. Então, por isso que o Brasil vai crescer, eu aposto, na média, 2% do PIB, para além do PIB potencial, mas esse ganha de competitividade, de produtividade. Isso significa que o Brasil vai ficar mais rico e a grande crescimento econômico sustentável é um país com capacidade de produtividade grande, alta, que dê as vantagens comparadas no mercado nacional e internacional. Por isso que a reforma é muito estruturante para todos os setores econômicos, para todos, do serviço ao comércio, à indústria, ao agro, ela é extremamente importante. Uma nação não se torna nação se essa nação não tiver capacidade de produção de bens, da transformação de bens manufaturados. Ela fica frágil, fica totalmente vulnerável ao mundo. Então, nessa perspectiva, esta reforma contribui muito para o Brasil do futuro. Deputado, eu queria agradecer demais a sua participação aqui e parabenizar também por essa aprovação tão importante para o Brasil e para a população brasileira. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Tá aí, então, o deputado federal Reginaldo Lopes, relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, que falou para a gente sobre a aprovação, então, dessa reforma tão importante para o Brasil, uma reforma que já estava sendo discutida aí há pelo menos 30 anos e vai realmente mudar a questão tributária de forma mais justa e também mais benéfica para o Brasil. No próximo bloco, a gente fala sobre o último dia de inscrições para o SISU. Fica por aí que a gente já volta. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube,
PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Estamos de volta com o jornal PT Brasil e a gente continua aqui contando para vocês que uma empresa de controle de pragas da família do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, registrou um aumento expressivo nos contratos com o governo do estado nos últimos anos. A empresa sextuplicou o valor recebido desde que Nunes assumiu a prefeitura. Acompanhe na reportagem todos os detalhes agora. A Nikkei Controle de Pragas e Serviços Técnicos, empresa que tem como sócios o filho e a nora do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aumentou em quase 6 vezes o valor recebido por contratos com o governo estadual nos últimos 2 anos. Os dados foram levantados pelo portal UOL no sistema da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O montante saltou de 959 mil entre 2021 e 2022 para 5.730.000 reais entre 2023 e 2024. Desde então, Nunes teve como aliados políticos governadores como João Dória, Rodrigo Garcia e, atualmente, Tarcísio de Freitas. A proximidade política levanta questionamentos sobre possíveis favorecimentos. Em abril de 2023, a Nikkei vendeu uma licitação no valor de R$ 3.500.000 para serviços de dedetização no metrô de São Paulo. O contrato foi renovado em dezembro do mesmo ano, conforme informado pelo governo estadual. Antes disso, a empresa já havia participado de outras 2 licitações no metrô, em 2021 e 2022, que foram revogadas por questões técnicas e orçamentárias. Concorrentes questionaram o vínculo da Nikkei com o prefeito. Em uma das licitações, uma empresa participante destacou que o nome de Ricardo Nunes estava diretamente associado à empresa. O pregoeiro responsável pelo certame, no entanto, afirmou que não havia irregularidades, pois Nunes não exercia cargos diretos na administração da companhia. A Nikkei foi fundada pelo próprio Ricardo Nunes em 1997. Neste vídeo institucional, publicado pela Associação Empresarial da Região Sul de São Paulo há 9 anos, é possível ver o próprio Ricardo Nunes fazendo uma apresentação da empresa. São 13 filiais, ela opera no estado de São Paulo, no estado da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ou seja, a Nikkei está em vários locais aí pelo Brasil. A relação entre a Nikkei e o governo estadual também chamou a atenção de representantes da oposição, que formalizaram um pedido de investigação ao Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Bom, em resposta à reportagem do UOL, Ricardo Nunes classificou como irresponsável qualquer ilação de irregularidade ou privilégio atribuído à empresa Nikkei. Já o governo estadual também reforçou que as contratações foram realizadas por meio de pregão eletrônico, seguindo todas as exigências legais. Até o momento, a empresa não se posicionou sobre os questionamentos levantados pela reportagem do UOL. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos de todo esse caso. A primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico recebeu um total de 1.131 inscrições. Foram recebidas propostas de todas as regiões do país e de diversas áreas do conhecimento. Lançado em novembro de 2024, o prêmio vai investir cerca de R$ 500 mil para premiar pesquisadoras e instituições pelo valor do seu trabalho científico, promovendo a diversidade, a pluralidade e a participação de mulheres nas carreiras de ciência, tecnologia e inovação. O resultado do primeiro Mulheres e Ciência está previsto para março, celebrando o Dia Internacional da Mulher. As 20.400.000 famílias atendidas pelo Bolsa Família começaram a receber ontem, no dia 20 de janeiro,
o primeiro repasse do benefício de 2025. O cronograma de pagamentos leva em conta o final do número de identificação social e segue até o dia 31 desse mês. Com valor médio de R$ 673, o investimento do governo federal é de 13 bilhões e 800 milhões de reais nesse mês e chega aos 5.570 municípios brasileiros. Dentro da cesta de benefícios adicionais incluídos a partir da renovação do programa em 2023, mais de 9 milhões de crianças de 0 a 6 anos recebem o benefício Primeira Infância, que inclui um adicional de R$ 150 repassado para cada criança nessa faixa etária. O investimento é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outros 3 benefícios, todos no valor de R$ 50 adicionais, chegam a 1 milhão de gestantes, 381 mil lactantes e mais de 14 milhões e meio de crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. O valor somado para saldar esses 3 benefícios é de 67 milhões. Quem fez o Enem em 2024 pode se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, até às 23h59, ou seja, 11h59 da noite de hoje. Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o portal de acesso ao ensino superior, usar o login e a senha do gov.br e preencher o questionário de perfil socioeconômico para a lei de cotas. Para participar do SISU, o estudante não pode ter tido nota 0 na prova de redação, nem ter feito o Enem como treineiro. É possível escolher até 2 opções de curso. O resultado da chamada regular está previsto para 26 de janeiro e pode ser consultado no boletim do candidato. Os aprovados têm entre 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula nas instituições de ensino. Todos os candidatos não selecionados na chamada regular podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre 26 e 31 de janeiro. A seleção para vaga em um curso de graduação é feita com base na média das notas tidas nas 5 provas do Enem, respeitando o limite de vagas para cada curso e a modalidade de concorrência. Você pode acessar o site acessounico.mec.gov.br/SISU. A gente vai ler mensagens agora de vocês participando sempre com a gente aqui. Mais gente mandando seu boa tarde. O Petrônio Calisto mandando boa tarde. A Naira Ferreira também do Rio de Janeiro está presente aqui com a gente. Mais gente participando aqui. A Joana também presente, mandando seu alô para todo mundo. A Luana também desejando aqui que Deus proteja o presidente Lula. Mais gente aqui participando. A Célia Soares também aqui falando boa vida longa ao presidente Lula. É isso, pessoal. Continue participando, mandando sua mensagem, colaborando com a gente aqui. No próximo bloco a gente fala sobre ações do governo federal nas terras indígenas e Yanomamis. O Jornal PT Brasil volta já. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política.
De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TVPT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta aqui no Jornal PT Brasil e a gente continua contando para vocês que a ação integrada do governo federal na terra indígena Yanomami completa 2 anos e gera impactos expressivos na melhoria da segurança alimentar, do meio ambiente e da qualidade de vida dos indígenas. 2 anos depois da crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami, que gerou uma emergência em saúde pública, é possível enumerar os impactos positivos das ações integradas do governo federal para promover a recuperação da autonomia e do modo de viver no território. A resposta federal na maior reserva indígena do Brasil, que abriga cerca de 27 mil pessoas, começou no início do governo Lula em 2023 e envolveu a articulação de 33 órgãos sob coordenação da Casa Civil. Foram 117 ações estratégicas divididas em 5 eixos. O governo federal liberou 1,7 bilhão de reais em créditos extraordinários para a proteção dos direitos e da vida dos povos Yanomami e conseguiu atuar na redução do garimpo ilegal, na ampliação dos serviços de saúde, na recuperação ambiental e na garantia da segurança alimentar dessas comunidades. Apenas em 2024, 3.536 operações de segurança impuseram à rede criminosa do garimpo ilegal um prejuízo de 267 milhões de reais e consolidaram a redução de mais de 95% nas novas áreas de garimpo, que caíram de 1.002 hectares explorados em 2022 para 42 hectares em 2024. O combate resultou na redução de 91% das áreas já impactadas pelo garimpo na terra indígena. Paralelamente, os serviços de saúde passaram a ser garantidos como política pública. Desde 2023, foram reabertos 7 polos de saúde que estavam desativados, o que garantiu atendimento a 5,2 mil indígenas. O número de óbitos por desnutrição foi reduzido em 68% entre os primeiros semestres de 2023 e 2024. Programas de imunização e combate à malária registraram avanços significativos. Também foram construídas 6 novas unidades básicas de saúde indígena. Com isso, o território passou a contar com 40 unidades básicas, somando 77 estabelecimentos de saúde em operação. As aldeias passaram a contar com mais 1.759 profissionais, entre médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas e nutricionistas. A segurança alimentar foi fortalecida com a distribuição de mais de 114 mil cestas de alimentos desde 2023. Além disso, foram criados 3 centros de recuperação nutricional, garantindo a suplementação alimentar infantil. Na área ambiental, as iniciativas geraram uma queda significativa nos níveis de turbidez dos rios, que começaram a retomar a coloração natural. O monitoramento da qualidade da água e do solo foi intensificado com mais de 400 ações em campo até 2024. O governo federal também investiu em políticas de educação e assistência social na região. Todas as ações fazem parte do fortalecimento da presença do Estado nas terras Yanomami, para construir um novo caminho de autonomia e a dignidade dos povos da região, em sintonia com seus modos de vida e com a preservação de seu território. Tá, então, importantes ações aí do governo federal para a população indígena, que é uma população tão importante no Brasil, né? Bom, na última semana, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro anunciou que Cuba, Bolívia e mais 7 países agora fazem parte do BRICS. Na formação inicial, o grupo contava com Brasil, Rússia, Índia e China e tinha a sigla BRIC. Em 2010,
passou a contar com a África do Sul, adotando o nome de BRICS. Com os novos membros, o agrupamento diplomático passa a contar com os seguintes países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Nessa quarta-feira, o Café PT entrevista Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai falar sobre a importância da popularização da ciência no país. O programa vai ao ar a partir das 9 horas da manhã, nessa quarta, aqui na TV PT. O programa Internet Brasil do governo federal atingiu no ano passado a marca de 159 mil chips distribuídos para estudantes de baixa renda do ensino básico em 287 cidades. O objetivo do programa é entregar conexão de internet para alunos integrantes de famílias inscritas no CadÚnico para programas sociais do governo federal. São contemplados jovens matriculados a partir do 3º ano do ensino fundamental até o fim do ensino médio. A conexão deve ser usada principalmente para auxiliar o aprendizado dessas crianças e jovens. As secretarias de educação devem aderir a esse programa pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação e indicar as escolas participantes. A partir dessa adesão, as escolas poderão então confirmar a participação e indicar seus alunos para participar do programa. Agora a gente fala então da agenda do presidente Lula. Pela manhã, o presidente Lula se reuniu com o ministro Sidônio Palmeira e também o secretário Laércio Portela. Também se reuniu com outros ministros de governo e o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia. Durante a tarde, então, às 2h40, o presidente se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. E às 3 da tarde, então, o presidente fecha a agenda oficial com Fernando Haddad, ministro da Fazenda. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes e até lá. Tchau.